Olá! Se você chegou nesse canal é porque você ou é um advogado ou então você quer ser um advogado. Por conta disso, é inevitável que a gente fale sobre cliente e como atendê-los. Nesse vídeo eu vou falar para você algumas coisas que você não deve de jeito nenhum fazer no atendimento ao seu cliente. Primeira coisa, muito cuidado com a forma como você vai ouvir o seu cliente. Veja só, quando as pessoas procuram um advogado, dificilmente é pelo amor. Eu costumo dizer que é sempre pela dor ou pelo medo. Dor de estar perdendo um patrimônio, estar perdendo uma pessoa, estar com a empresa ali no bico do corvo, ou então dor por estar sendo atendido por um outro colega que entende que poderia ser atendido de uma forma melhor. Enfim, sempre está ali envolvida uma aflição. Por conta disso, muito cuidado ao ouvir o seu cliente. Pratique o que a gente chama de escuta ativa. Deixa ele falar, deixa ele contar o caos, deixa ele extravasar ali todas as emoções e vá conduzindo, vá fazendo as perguntas corretas. Veja, não existe resposta errada, existe pergunta errada. Então, veja bem as perguntas que você precisa fazer para conduzir aquela conversa de modo que você tenha elementos suficientes para preparar uma ação ou uma defesa, ou um parecer, enfim, tenha sempre alinhado com o seu cliente o que ele quer, por que ele quer, para que você faça um filtro jurídico e coloque na sua peça para poder atender ao desejo, ao objetivo daquele que te contratou, ok? Aproveita que você tá aí e já deixa seu like nesse vídeo, já deixa um comentário, já se inscreve nesse canal e vamos para a segunda coisa que você tem que abominar, que você não pode fazer com o seu cliente. É deixar de dar atenção depois da contratação. O que eu vejo acontecer reiteradas vezes é assim: a pessoa vai até você, a pessoa procura o advogado dá toda a atenção, faz a inicial, entra com o processo. Aí depois, o processo, sabemos, nós que somos operadores do direito, demora para ter andamento, demora para ter uma decisão, demora para ter ali informações relevantes, andamentos relevantes para que a gente entregue ao cliente. Acontece que o cliente não sabe. Veja, o cliente chegou com você com dor, com medo, lembra? E aí você, depois que fez a ação, você fala, meu Deus do céu, ele não sabe que a justiça é demorada? Não, ele não sabe. Pode parecer óbvio, mas o que o seu cliente espera de você é uma satisfação, é um acolhimento, é você não deixá-lo com dor. Então, tenha por hábito prestar contas para o seu cliente, nem que seja para ligar para ele e falar, olha, seu José, eu olhei aqui o seu processo e não tem nenhuma novidade. Eu posso ajudar o senhor de outra forma? Primeiro, você vai estar mostrando que você está genuinamente preocupado com o seu cliente. Segundo, é um contato que você faz com ele que você vai se fazer ser lembrado, que você pode ali gerar um assunto para uma referência, por que não? E terceiro, você precisa sim pensar num negócio chamado pós-venda. Sim, pós-venda. Quando você fecha um negócio com seu cliente, você está vendendo. Quando você mantém o relacionamento com seu cliente, você está fazendo pós-venda. Pensa nisso, leia sobre isso. Se quiser que eu fale mais sobre isso, deixa nos comentários, porque é algo extremamente importante e que eu vejo que a maioria dos colegas não pensa. Terceira coisa que eu quero falar aqui é da falta de transparência. Às vezes nem é por mal, é por achar que o cliente não vai entender, que os colegas não dão devida atenção em passar as informações completas, transparentes, cristalinas para o cliente. Veja, aqui, se você estiver pensando, puxa, eu penso assim, toma cuidado com duas coisas. Primeiro, reveja a linguagem que você está utilizando para conversar com o seu cliente. Ser transparente é também você ser altamente entendível. O seu cliente precisa entender o que você está falando. Aquela fase de, nossa, meu advogado é ótimo, eu só não entendo o que ele fala, mas ele é ótimo, já passou. Hoje estão todos conectados, hoje todo mundo consegue tirar uma dúvida rolando o dedinho no celular, fazendo uma pesquisa no Google, mandando o WhatsApp para o amigo, e todo mundo tem uma opinião formada sobre alguma coisa. Então seja você esse formador de opinião, seja você a pessoa que
aquele cliente vai entender e vai pedir socorro nas horas de aflição. Quando a gente fala de transparência, portanto, a gente fala de linguagens palatáveis para que o nosso interlocutor nos compreenda. Mais que isso, não presuma que o seu cliente não vai entender um trâmite processual, por exemplo. Pensa e repensa em formas de fazer com que ele entenda. Faça analogias, fala para ele, faz um paralelo entre uma viagem de automóvel, por exemplo. A gente está saindo aqui, a gente vai fazer uma viagem. Pode ser que nessa viagem aconteça isso, aquilo, outro. Desenha, e desenha mesmo literalmente, porque o seu cliente precisa sair das reuniões com você entendendo tudo o que está se passando e que diga respeito aos problemas dele, certo? Anota aí, tomara que te faça muito bem e vamos que vamos!